Entre Chicago e St. Louis, a rivalidade vai muito além do beisebol. Dois gigantes da National League Central, separados por pouco mais de 400 km, disputam há décadas a supremacia do meio-oeste. Jogos acirrados, torcidas apaixonadas e momentos históricos marcaram essa batalha, tornando cada encontro um espetáculo cheio de emoção, orgulho e provocação. Hoje, vamos mergulhar na história dessa rivalidade lendária, Cubs contra Cardinals. A rivalidade entre Chicago Cubs e St. Louis Cardinals é uma das mais tradicionais e intensas do beisebol, conhecida como a grande disputa do meio-oeste americano. Essa rivalidade tem raízes profundas, baseadas não apenas na proximidade geográfica entre Chicago e St. Louis, separadas por pouco mais de 400 km, mas também na longa história de confrontos pela supremacia dentro da National League Central. Desde o início do século XX, essas duas equipes se enfrentam com frequência, criando uma tradição marcada por jogos acirrados, momentos históricos e uma relação de amor e ódio entre suas torcidas. A intensidade dessa rivalidade não se limita ao campo de jogo. As torcidas de Cubs e Cardinals são conhecidas por sua paixão incondicional e, muitas vezes, por provocações que atravessam gerações. Nos bairros de Chicago e nas ruas de St. Louis, é comum ouvir debates acalorados sobre qual cidade representa melhor o beisebol do meio-oeste. Cada vitória ou derrota contra o rival é lembrada por anos, e os confrontos diretos geralmente têm grande impacto na classificação da divisão. No campo, a disputa entre Cubs e Cardinals rendeu momentos memoráveis. A consistência histórica de St. Louis, com múltiplos títulos da World Series, contrasta com o longo jejum de campeonatos de Chicago, criando um cenário de rivalidade desigual em alguns períodos, mas que se equilibra com a garra e a paixão dos Cubs. Jogos decisivos, especialmente em playoffs, tornaram-se lendários, com reviravoltas dramáticas e performances individuais memoráveis. Um exemplo recente foi a NLDS de 2015, quando os Cubs eliminaram os Cardinals em pleno Busch Stadium, marcando uma vitória histórica que fortaleceu ainda mais a rivalidade nos tempos modernos. Além disso, a rivalidade é alimentada pelo fator cultural e histórico das duas cidades. Chicago, conhecida por sua modernidade, diversidade e pelo icónico Wrigley Field, e St. Louis, com sua tradição, orgulho local e forte identidade beisbolística, criam um contraste que vai além do esporte. Cada confronto não é apenas um jogo, mas uma batalha simbólica entre duas culturas do beisebol americano, onde orgulho, história e paixão se encontram. Em resumo, a rivalidade Cubs x Cardinals é um dos maiores capítulos do beisebol. Ela representa décadas de tradição, emoção e disputa acirrada, mantendo fãs de todas as idades grudados às arquibancadas ou às transmissões televisivas. É uma rivalidade que combina proximidade geográfica, história de confrontos e uma busca incessante pela supremacia na National League Central, tornando cada jogo uma experiência única, emocionante e inesquecível para torcedores e amantes do esporte. A rivalidade entre Chicago Cubs e St. Louis Cardinals é marcada por décadas de confrontos equilibrados e intensos, tornando-se uma das disputas mais emblemáticas da National League Central. Desde os primeiros encontros no início do século XX, cada jogo entre essas duas equipes carrega um peso histórico, capaz de mexer com jogadores e torcedores. Não se trata apenas de vencer uma partida, cada confronto é uma batalha simbólica pelo orgulho do meio-oeste, onde pequenas vitórias podem ter repercussões duradouras nas classificações e no moral das equipes. Um dos elementos mais fascinantes dessa rivalidade é a intensidade das torcidas. Os fãs de Cubs e Cardinals são conhecidos por seu fervor incondicional e por nunca deixarem passar uma oportunidade de provocar o rival. As provocações e zoações entre as torcidas tornaram-se quase tão famosas quanto os próprios jogos, criando uma atmosfera de competição que transcende o campo. Seja nos bares, nas redes sociais ou nos estádios, a disputa entre torcedores acrescenta uma camada de emoção e tradição que mantém a rivalidade viva e relevante, mesmo para as gerações mais jovens que entram para a torcida sem ter vivido os grandes confrontos do passado. Além disso, a história das duas franquias contribui para a grandiosidade dessa rivalidade. Ambos os times têm tradição consolidada, com múltiplos títulos da World Series e uma lista de ídolos lendários que marcaram a época. Para os Cubs, nomes como Ernie Banks e Rince Sandberg simbolizam décadas de luta e paixão, enquanto os Cardinals têm lendas como Stan Musial e Bob Gibson, que transformaram a franquia em sinônimo de excelência no beisebol. Essa riqueza histórica garante que cada jogo seja carregado de significado, lembrando aos torcedores a importância de cada vitória ou derrota. O equilíbrio histórico entre Cubs e Cardinals é outro fator que mantém a rivalidade emocionante. Apesar de períodos em que uma das equipes teve maior domínio, a competitividade geral permanece alta, com vitórias alternadas que reforçam a imprevisibilidade de cada encontro. Jogos memoráveis, como a NLDS de 2015,
quando os Cubs eliminaram os Cardinals em St. Louis, se tornaram marcos que reforçam a narrativa de uma rivalidade duradoura, cheia de drama e reviravoltas. Em suma, a rivalidade entre Chicago Cubs e St. Louis Cardinals vai muito além do beisebol. Ela combina décadas de confrontos intensos, provocações constantes entre torcedores e a tradição de duas franquias históricas, repletas de títulos e lendas. Cada jogo é mais do que uma simples partida, é uma demonstração de orgulho, paixão e história viva do esporte, mantendo fãs de todas as idades conectados e emocionados a cada temporada. Um dos momentos mais icônicos da rivalidade Chicago Cubs x St. Louis Cardinals aconteceu na NLDS de 2015. Nessa série de playoffs, os Cubs conseguiram eliminar os Cardinals em pleno Busch Stadium, em St. Louis, um feito que ficou marcado como um dos pontos altos da rivalidade moderna. A vitória dos Cubs não foi apenas um triunfo em termos de classificação, mas também um momento simbólico que renovou o espírito competitivo entre as duas equipes. A série foi intensa e repleta de emoção. Cada jogo trouxe grandes jogadas, decisões estratégicas importantes e momentos de tensão que mantiveram torcedores e analistas à beira de seus assentos. Para os Cubs, eliminar um rival histórico no estádio adversário representava uma conquista de prestígio e confiança, mostrando que a franquia estava pronta para se consolidar novamente entre as forças da National League Central. Do lado dos Cardinals, a derrota foi um choque. A equipe, conhecida por sua tradição vencedora e por dominar grande parte da divisão ao longo dos anos, viu seu caminho para a World Series ser interrompido justamente por aquele rival que sempre representou um obstáculo histórico. Para os torcedores de St. Louis, foi um momento de frustração, mas também de respeito renovado pelo poder competitivo dos Cubs. Além disso, a NLDS de 2015 ficou marcada pelo simbolismo. Após décadas de disputas equilibradas e rivalidade acirrada, a eliminação dos Cardinals em casa reforçou o impacto emocional que esses confrontos têm sobre jogadores e torcedores. Foi uma prova de que, independentemente das fases de cada equipe, cada encontro entre Cubs e Cardinals tem potencial para criar memórias inesquecíveis e moldar a narrativa da rivalidade por anos a fio. Em resumo, a série de 2015 não foi apenas mais uma disputa nos playoffs. Representou um marco moderno da rivalidade, um momento em que os Cubs afirmaram sua força contra um adversário histórico e lembraram a todos porque cada jogo entre essas duas franquias carrega tanto significado. Até hoje, os torcedores de ambas as equipes se lembram dessa série com intensidade, emoção e orgulho, uma lembrança viva da grandeza e da paixão que definem essa rivalidade do meio oeste. A rivalidade entre Chicago Cubs e St. Louis Cardinals vai muito além de simples partidas de beisebol. Ela representa décadas de emoção, tradição e competitividade intensa, onde cada jogo é carregado de história e significado. Entre provocações de torcidas, ídolos lendários e momentos inesquecíveis como a NLDS de 2015, essa disputa simboliza o verdadeiro espírito do esporte, paixão, orgulho e entrega total. Independentemente de quem saia vencedor, Cubs e Cardinals mantêm viva uma das rivalidades mais emblemáticas do meio oeste, lembrando a todos que, no beisebol, cada encontro é uma batalha que jamais será esquecida.